livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, Velho Testamento, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7. Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor, levaram-no à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Quiriate-Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos convertereis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, consagrem-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, ou Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liderava os filhos de Israel em Mispá. Podem assentar-se. Senhor, nós pedimos que nesse momento onde vamos meditar sobre a Tua palavra, o Senhor esteja conosco, esteja abrindo nossas mentes, nossos corações, para que haja, Senhor, transformação de vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito interessante. Lógico que não vai dar para ler todo o livro de Samuel, mas se você quiser só acompanhar, pelo menos para ver como é que eu vou dizer aqui, no capítulo 3 de 1 Samuel ocorre o chamado do menino Samuel, aquela história que todo mundo já conhece ali, né? Que o menino Samuel estava na caminha dele lá, e aí ele ouviu uma voz, e aí era na verdade Deus falando com ele. Essa história nós conhecemos. No capítulo 5, você vai ver que aconteceu uma coisa muito triste, no capítulo 4, aliás. Capítulo 4, aconteceu uma coisa muito triste. A arca, que era, vamos dizer assim, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, ela foi tirada de Israel pelos filisteus e levada embora. Quando você tira a arca de Israel, quer dizer o seguinte, quer dizer que alguma coisa está errada. Quando o símbolo da presença de Deus é tirado de algum lugar, e existe alguma coisa errada. E o povo de Israel estava pecando contra Deus. Por isso que quando às vezes a gente abre uma brecha ou está vivendo uma vida longe de Deus e acontece alguma coisa que nós não compreendemos, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: será que existe alguma coisa errada, Senhor? Eu estou desagradando o Senhor em alguma coisa que eu fiz? Isso aconteceu para que o Senhor mostre que eu estou errado, etc. Então você tem essa preocupação, se você é servo do Senhor. Aqui, os filisteus capturaram a arca, e aí acontece várias situações, mas enquanto a arca estava no meio dos filisteus, o povo de Israel, sem agora um motivo de ir ao templo, você tem que entender que agora o culto perdeu a razão de existir do ponto de vista do povo judeu. Por que eles iriam a algum lugar fazer alguma coisa lá no tabernáculo? Porque, na verdade, ainda o templo ele não estava construído, porque ele só foi ser efetivamente construído lá no tempo de Salomão. Aqui ainda nós estamos, vamos dizer assim,
provavelmente uns 70 anos ou mais, até antes dessa construção. Mas a arca ficava no tabernáculo e as pessoas agora não tinham por que ir lá, elas não entendiam. Para que eu vou lá? Deus não está lá, não tem motivo de culto. Os sacerdotes também deixaram de prestar os seus ritos religiosos, os holocaustos e tudo. E aí o que acontece? O povo, se a liderança está sem Deus, se Deus não está naquilo, e os próprios líderes não estão em comunhão com Deus, que dirá do povo? E isso assim, até um desafio para cada igreja, porque algumas pessoas imaginam que ser líder de alguma coisa na igreja é administrar. Mas a primeira administração que nós temos que fazer, enquanto líderes, isso eu estou falando da igreja, mas também posso falar, o pai e a mãe numa casa, numa família, enquanto eu não estou administrando a minha vida religiosa com Deus, minha vida de comunhão com Deus, não há que se esperar que as outras pessoas também, né? Então alguém às vezes reclama assim, estou dirigindo essa parte, a igreja não, sei lá, que área da igreja, ou que área da casa e tal. Então nós temos que ver que primeiro começando na gente, primeiro é a gente que tem que começar isso. Mas a arca foi tirada, os sacerdotes estão sem o seu serviço, e os filisteus, isso está no capítulo 5, eles pegam a arca, e uma coisa que era para ser bênção, né, porque a arca é uma bênção, não é? Assim, para o povo de Israel, mas na mão dos filisteus, começa a haver desgraça lá, capítulo 5, eles começam a ficar doentes, e começa a acontecer coisas, e eles percebem que não adianta ter o poder de Deus sem estar em comunhão com Deus. Porque tem gente que vem na igreja também e ouve a palavra e tudo, fala assim, eu não estou gostando, tem alguma coisa errada, e pensa que está na igreja o problema. Você sabia que tem gente que não gosta da mensagem da palavra? Sabia? Que quando a gente, por exemplo, prega alguma coisa que está na Bíblia, alguém pode falar, pastor podia aliviar aqui, vai falar Bíblia. Mas pastor tinha que falar, conta umas historinhas aí, né, um ventinho, um negocinho aí mais leve, fala Bíblia, Bíblia, Bíblia. Então tem gente que não gosta, que fala da Bíblia, né? E às vezes as pessoas não estão em comunhão com Deus e pensam que o problema está na igreja, e lá vão embora da igreja achando que a igreja que está errada. Na verdade, tem que fazer essa pergunta aí também. E os filisteus agora, eles estavam tão apavorados com a arca, eles foram buscar a arca, pegaram a arca, que era um troféu de guerra. O maior prêmio que alguém poderia ter contra Israel é tirar a arca deles. E agora eles tiram a arca, só que no meio deles a arca é maldição, capítulo 5. E o que eles fazem? Eles devolvem a arca, falaram, vamos fazer o seguinte, nós vamos devolver a arca para vocês, porque aqui não está dando certo. E aí, capítulo 6, a arca é devolvida. Se você quer saber melhor, eu até estou deixando um ponto aí de curiosidade para você em casa, dar aquela lida hoje talvez, né? Aí, agora nós temos a arca que chegou num lugar, mas a arca não pode ficar em qualquer lugar. A arca tem que ficar num lugar consagrado. A arca tem regras, só sacerdotes podem manusear a arca e tudo. Mas onde vai ficar essa arca se está tudo saqueado? Não tem onde pôr. Não tem um tabernáculo, não tem serviço de sacerdotes acontecendo, porque cada um está cuidando da sua vida, como a gente vê hoje em dia. Cada um cuidando da sua vida, né? Por exemplo, se alguém falar assim, cadê os membros de determinada igreja? Cada um está cuidando da sua vida. E aí, não tinha um lugar para pôr a arca, mas eles tinham que colocar a arca em algum lugar. Então eles pegaram a arca, que os filisteus devolveram, falaram, olha, tô de volta aí. Os filisteus continuavam, vamos dizer assim, sendo os senhores da terra, eles tinham domínio, mas a arca eles não queriam, mandaram devolver. A arca ficou na casa de um homem, Eleazar, e o seu filho aí, né? E então nesse lugar, e aí para a arca poder ficar lá, eles precisaram fazer um ato de consagração daquele lugar, dizendo, como um culto, vamos chamar assim, pedindo a Deus uma exceção para que aquela arca não se tornasse maldição naquela casa. E a arca ficou lá, naquela casa, e a Bíblia vai dizer que a arca ficou lá por 20 anos.
20 anos é muito tempo, né? 20 anos que colocaram a arca lá e tá bom, né? Agora olha que situação. Tem gente que fala assim: olha, do jeito que tá bom, né? Já, assim, não estando ruim tá bom, não morrendo tá bom, não doendo tá bom. Não tem assim, né? Alguém fala, tá com dente machucado, não tá doendo, deixa quieto, porque vai que dói, né? Sabe que precisa ir no dentista, mas deixa isso quieto, né? Então a gente tem esse comodismo. E o pessoal deixou a arca lá há 20 anos. Agora, o profeta Samuel, aquele menino que a gente viu lá no começo, ele está crescendo. Enquanto ele é um menino, ele não tem poder ou autoridade, ou as pessoas não o respeitam. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, meus queridos, o profeta Samuel, ele está se tornando um homem. Ele está se tornando alguém que Deus vai usar. Ele era um menino, Deus falou com ele está crescendo. E agora ele cresceu. E quando ele cresce, porque ele conversou com Deus. E a pessoa, você pode ver na Bíblia, as pessoas que Deus escolhe, ele unge para uma missão especial. Essas pessoas, elas são escolhidas por Deus para serem o líder do povo, para levar o povo para Deus. E Samuel foi esse homem nessa época. Você pode lembrar de Isaías, você pode lembrar de Paulo, você pode lembrar de Pedro, você pode lembrar de João, você pode lembrar de Abraão, de Davi, mas nesse tempo Deus escolheu Samuel, e ele agora é um homem, e esses anos que a arca está lá, Samuel, que menino, viu como funcionava o templo, e isso é interessante, porque não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas tem uma coisa muito interessante. Quando você que está aqui nessa noite já foi membro em algum lugar de uma igreja grande, funcionando com todo a sua pujança, nem que sejam muitos anos passados, Deus permitiu que você que está aqui, que eu não sei quem é, que eu não conheço direito a vida de ninguém, mas tem alguém aqui, porque senão eu não estava falando isso. Mas você que viu como funciona uma igreja, você se lembra como uma igreja funciona, você se lembra como funcionam os departamentos, como funcionam as atividades da igreja, nas casas, no templo, e como os corais, você já viu isso, alguém já viu isso aqui, você não estava falando. E você sabe como é que a coisa funciona. E Samuel viu isso, porque ele cresceu dentro do templo, até o dia que ele morreu, mas ele sabia, Deus colocou naquele menino conhecimento do funcionamento das coisas. E o coração de Samuel agora começa a influenciar o povo. Porque ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, não tem ninguém, sou eu. Sou eu que tenho que fazer diferença aqui. Eu que tenho que tomar alguma providência aqui onde eu estou. E agora você vai ver, por favor, veja que de repente no versículo 3 do capítulo 7, assim, acontece uma coisa aqui. Disse Samuel a toda a nação, uau, esse homem é corajoso, ele agora fala como alguém poderosamente habilitado por Deus, porque ele vai dizer a toda a nação. Olha, por exemplo, no Brasil, se alguém de uma igreja se levantasse e dissesse assim, olha, eu tenho um recado para todo o Brasil aqui, responsabilidade, né? Em nome do Senhor, que coisa, né? Ou numa igreja, alguém se levanta, eu tenho um recado em nome do Senhor. Olha o recado dele aqui. Se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, consagrem-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Aqui, meus irmãos, no versículo 3, está uma mensagem da palavra de Deus para aquele tempo e para o nosso tempo. O que é que muda uma igreja? O que muda uma família? O que muda uma situação de um país? O que muda uma situação horrível e desesperadora? Aqui está a resposta, versículo 3. Que é nada mais, nada menos do que o primeiro mandamento, que a gente está estudando aqui, né, até para dar uma... Então,
se nós nos dedicarmos o nosso coração exclusivamente a Deus, nós não seremos mais escravos dos nossos inimigos. E isso daqui é uma coisa que parece simples, né? Falar, então eu vou fazer isso. Mas na prática, poucas pessoas têm coragem de dizer, a partir de hoje, eu vou viver para Deus, eu vou chegar à minha casa e eu vou ver tudo que não tem nada a ver com Deus aqui, e eu vou pegar um lixo, jogar tudo fora, eu vou jogar todos os Balaíns e os Astarotes. Os Balaíns eram deuses portáteis de Baal, e eu já falei aqui, desculpem o que eu vou dizer, Baal vamos dizer assim, é a abreviação de Beuzebu, e Beuzebu significa o nojento deus das moscas. As pessoas tinham o nojento deus das moscas guardado na sua roupa por dentro, como um amuleto. Mas nós não estamos falando dos filisteus, nós não estamos falando dos jebuseus, dos amorreus, nós estamos falando do povo santo de Israel, que se envolveu com essas coisas, com Astarote. Astarote, meus queridos, era o deus que a estátua dele ficava com as mãos assim, e na barriga dele abria um buraco, e eram oferecidas às crianças vivas naquele fogo que queimava dentro dele. Os israelitas, eles começaram a ter sacrifício de crianças a esses deuses, conhecendo o Deus verdadeiro, estando de posse da arca, mas eles tinham se afastado de Deus. A gente fala assim, que coisa horrível, quando nós ligamos a nossa internet, a nossa televisão, e a gente não fica do lado do nosso filho para dizer isso aí é pecado, isso não pode, ou isso, nós também estamos colocando o nosso filho no braço do Deus Astarote. Quando nós não apenas confiamos em Deus, e nós passamos a confiar em qualquer outra coisa, nós estamos confiando no nojento Deus das moscas. Nós precisamos nos voltar para Deus, não tem outro jeito, não tem outra receita, não tem nada que possa ser feito. Muita gente ora e ora e ora, mas não abre mão de jogar fora os Baalins e os Astarotes. E continua tudo igual, porque não é que oração não tem poder, mas a oração de uma pessoa arrependida. A pessoa não se arrepende, o que é que eu estou orando para Deus? Eu estou perdendo o meu tempo, porque a oração começa quando eu mudo, eu vou lá no Getsemane e digo, Senhor, eu quero assim, mas seja feita a tua vontade, eu vou jogar tudo fora a minha vontade, as minhas coisas, e eu vou confiar no Senhor. Aqui é a mensagem desse texto. E agora, interessante, um homem falou, mas o pessoal podia falar, Samuel, você não sabe nada, você é uma criança que nem... Quem te ensinou a falar isso aqui? Mas no versículo 4, aconteceu, o maior milagre não é Samuel, o maior milagre é o versículo 4, é que o povo ouviu a mensagem e resolveu só servir a Deus. Essa aí, se você falar assim que tem milagre aqui, esse é o milagre, do povo se converter a Deus. Isso aqui é o que a gente chama hoje, que as igrejas ficam procurando, que você vai ouvir, você tem todo mundo novo aqui, né? Vai ouvir muito ainda, avivamento. Já ouviu a palavra avivamento? Oh, Senhor, eu quero um avivamento. Avivamento é jogar, olha, avivamento não é falar a língua, avivamento não é subir na parede, não é sair voando, avivamento é jogar fora o que faz a gente pecar. Aí isso é avivamento. É só isso que é avivamento. Avivamento é servir só ao Senhor. Aí você volta a ficar vivo outra vez. Porque você é um zumbi. Enquanto você não serve a Deus, você é um zumbi. Quando você serve a Deus, você vive outra vez. Os seus olhos são abertos e você contempla a presença do Senhor e a realidade das coisas. Aí o povo se converteu. Aí o pessoal foi para Mispa. E está lá. E os filisteus ficaram sabendo. Todo o povo está em Mispa. É uma oportunidade incrível. Veja só o versículo 7. Ouvindo os filisteus, primeiro livro de Samuel,
capítulo 7, versículo 7. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, subiram os líderes dos filisteus contra Israel. Quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, que nos livre das mãos dos filisteus. Quando uma igreja ela se propõe a ser santa para o Senhor, quando as famílias da igreja falam assim: olha, aqui em casa agora é o seguinte, aqui em casa nós vamos ler mais a Bíblia, nós vamos orar. Para o seu bem. Para o seu bem. Quando a gente faz isso, então aparece o inimigo, fala: agora nós vamos atrapalhar esse negócio aí. Porque enquanto você está lá no pecadão, ninguém fala nada. Enquanto as pessoas estão fazendo coisa errada, ninguém fala nada, mas basta alguém levantar e dizer: a Bíblia diz isso, isso aí não é de agora. E os filisteus ficaram sabendo: olha que oportunidade, o pessoal está reunido num lugar só, agora que nós vamos pegar todo mundo. E eles foram para lá para cultuar a Deus. Agora, Samuel é novamente chamado. Samuel, você que é um homem de Deus, que com a tua pregação, com a tua palavra, nós abandonamos os deuses estranhos, e agora nós estamos em maus lençóis. Porque antes lá a gente estava tudo bem, agora que nós resolvemos fazer alguma coisa, vamos ser atacados. E nós estamos vindo aqui para prestar culto. Aí Samuel é chamado de novo, fala: olhe por nós, clama ao Senhor, porque, olha, nós estamos agora numa situação difícil, não para de orar. Meus irmãos, vou falar uma coisa que talvez os irmãos aqui não saibam, mas eu vou dizer. Sabe a coisa mais importante que um pastor faz? É orar. As pessoas pensam que é a pregação, né? O pastor está pregando lá. Se um pastor, uma pessoa que é líder da igreja, não estiver em comunhão com Deus, a pessoa pode falar muito bonito. Olha, bacana, a gente até chora e tal. Mas o que vale é a comunhão com Deus. Você aí, que está no banco, me ouvindo, o que vale é a sua oração, a sua comunhão com Deus, o seu diálogo diário com o Senhor, leitura bíblica. Porque alguém fala assim: você sabe que eu estou falando, alguém fala: eu queria ser pastor, eu queria estar lá no microfone. Então, o microfone para você, querido. Esse é o microfone que você quer. Porque isso daqui não é nada. O que vale é a comunhão. É uma pessoa que esteja em comunhão, falando a palavra de Deus, ouvindo Deus. Tem que ser capaz de ouvir Deus gritando no ouvido. É isso que é para você falar. Aí tá beleza. Mas falar bonito, se quiser eu posso ler um livro de poesia aqui. Mas não é isso. E aí eles foram para o servo do Senhor. E olha só que coisa linda no versículo 9. Olha um tipo, ou melhor dizendo, um símbolo de Jesus aqui. Então pegou Samuel um cordeiro. Irmãos, quando uma coisa está errada, não tem para onde ir a não ser para Jesus. Ouçam, por favor, se você não escutou nada, ouça isso. Quando a coisa estiver ruim, quando não tem saída, vá e clame pelo nome de Jesus. Busque o Cordeiro de Deus. Isso que você tem que fazer. Se você não fizer isso, não adianta ficar sem dormir, não adianta você ficar preocupado. Vá para o Cordeiro. Samuel viu, quando ele era pequeno, que os sacerdotes, eles ofereciam holocaustos a Deus. E por muitos anos isso parou de acontecer. Mas agora Samuel, ele faz uma coisa maravilhosa para nós aprendermos e para aquele pessoal. Ele diz assim: nós temos que recorrer ao holocausto do Cordeiro. Porque nós não somos um exército. Nós não temos poder. Vai morrer todo mundo.
Os filisteus são homens de guerra, eles vão vir aqui, vão aniquilar as crianças, os velhos, tudo vai morrer. Israel não vai ser nem lembrado, vai ser tirado da existência da terra. Se tivesse acontecido isso daqui, se Samuel não tivesse imolado esse cordeiro aqui, hoje nós não teríamos nem Bíblia para contar, nem história, nem Jesus, nem povo de Israel, nada. A gente não tinha nem salvação. Mas olha o que Samuel faz, ele pegou um cordeiro, que ainda não havia sequer desmamado, e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor, aqui é que está o negócio. Olha, arrependimento dos pecados, muito bom. Foram até o homem de Deus, ótimo, ouviram a mensagem, se arrependeram. Mas não é o suficiente. Você se arrependeu? Parabéns. Mas Deus não falou nada, se arrependeu. Porque a gente pensa que assim, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, mas falta ir para Jesus, entendeu? Não adianta só se arrepender dos pecados, porque tem muita gente boa, tem muita gente que faz o bem. Eu tenho até uns amigos que falam assim, nós somos do bem. Não é suficiente ser do bem, não é suficiente fazer o bem, não é deixar de fazer o mal o suficiente para Deus responder. Você tem que se arrepender, tem que ir até Jesus. Quando você vai até Jesus, então aí Deus responde. Depois do cordeiro. Porque o que acontece que nada dá certo na minha vida? Eu faço, eu ajudo, falta ir para Jesus. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Eu preciso ir até Jesus. E aqui então Deus respondeu. O que foi que ele respondeu? Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, olha só, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. E agora? Porque ele está no culto, meus irmãos. Ele está entregando o cordeiro para Deus. A arca eles já devolveram, vai ser tudo aniquilado. Mas olha só. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que foi que esse pessoal fez? Não pegou uma colher, uma faca, um garfo, uma pedra. Ficaram lá e viram uma nuvem descendo trovão, fogo do céu descendo em cima dos filisteus. O trovão é o som, mas obviamente tinha os relâmpagos. E aquele barulho ensurdecedor, os filisteus ficaram apavorados. E eles foram embora sem matar ninguém. Eles fizeram os planos, eles tinham as melhores armas, eles eram preparados. O povo de Israel estava totalmente despreparado, mas o povo de Israel estava buscando o Senhor através do Cordeiro. E Deus, quando nós vamos ao Senhor arrependidos dos nossos pecados e através de Cristo, por isso que a gente ora, mas tem que lembrar no final, em nome de Jesus. Eu estou falando com o Senhor não porque eu mereça, eu não mereço nada, eu estou arrependido, mas por causa do sangue de Cristo eu sou purificado, posso falar com o Senhor com temor e tremor. O Salmo 2, não li por acaso, que sempre eu procuro. Então você sabe que você pode falar com Deus, e Deus trovejará por você, meu querido. Entenda uma coisa, se você ora, se você confia no Senhor, Ele vai fazer aquilo que você precisa que seja feito, diante dos seus olhos, na sua frente. As pessoas vão tentar fazer mal para você, mas não conseguem, não é possível, porque você está com Deus. É muito parecido aqui com aquele dia onde o povo de Israel estava encurralado, quando o Egito ia chegando para atacá-los, e na frente eles tinham o Mar Vermelho.
Deus colocou um fogo consumidor, e depois Moisés tocou no mar, e o mar se abriu e eles passaram. Então não é uma questão de circunstância, é uma questão de que nós estamos fazendo certo. Agora eu vou perguntar uma coisa: adiantava fazer o holocausto sem o pessoal se arrepender? Não. Então, a mensagem da palavra de Deus é muito clara, desde o Velho Testamento. Não tem nenhuma, assim, Deus não mudou. As pessoas acham que o Deus do Velho Testamento é um, e o Deus não, é o mesmo Deus. É a mesma coisa, só que nós já temos o sacrifício em Jesus, tem que crer nisso, aceitar nisso, cumprir o senhorio. O senhorio de Jesus eu vou viver agora para Jesus. É a mesma coisa. Aqui, ó, eu nem fui para o Novo Testamento, estou bem longe dele, aqui. Longe no sentido temporal, mas muito próximo no sentido do Evangelho. Agora observe o versículo 11. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e o feriram até abaixo de Betecar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Até aqui, sabe que porque você não sabe, mas eu fui uma vez, não foi para hoje, mas eu sei dessa história. Sabe por que Samuel colocou essa pedra? É interessante isso. É o seguinte: quando você pensa até aqui nos ajudou o Senhor, você pensa em tempo, né? Que a gente sempre fala, até aqui, quer dizer, até hoje, né? Mas isso daqui não é tempo, é espaço. É porque assim, quando o pessoal começou a correr, eles começaram a ferir os filisteus, porque os filisteus estavam apavorados. Você vê que interessante. Como o inimigo apavorado perde todo, né? Aí eles feriram e eles foram entrando no deserto, e tem um lugar para frente que é só deserto. Então ali as próprias pessoas morrem, não dá mais para voltar. Não sei se você está... Por exemplo, se uma pessoa for num lugar sem água, sem carro, sem comida, chega uma hora que se ela voltar, ela não chega mais na civilização, nem num lugar, num poço d'água. Então já não faz diferença mais correr atrás. Então o povo de Israel foi, e eles tinham toda a munição, e os filisteus estavam sem nada. Então Samuel foi até lá, e ele colocou uma pedra no meio do deserto, e olhou provavelmente para trás, assim, e falou assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Quer dizer o seguinte, nós colocamos nosso inimigo para correr, nós não, né? Deus colocou o inimigo para correr, nós fomos atrás, mas nós já estamos até cansados de correr atrás dele, nós vamos até aqui só. Porque daqui para frente, se a gente voa, a gente também morre. Então até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos voltar, vamos viver a nossa vida agora longe da escravidão. Aí não vou ler o resto, depois você lê na sua casa. Mas aí Ebenezer, quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Outro dia, eu estava tendo um ensaio aqui na igreja, à tarde, acho que é domingo à tarde, e eu fiquei sabendo que entrou uma pessoa aqui, quebrou umas portas lá no fundo, entrou lá e quebrou alguma coisa, tentou entrar aqui e tal. Pois bem, não é nada de misticismo, não. Eu me lembrei, eu falei, Senhor, me perdoe, a culpa é minha. Eu orei, me contaram essa história, e eu falei, Senhor, me perdoe, a culpa na verdade é minha, porque eu não tinha orado eu não tinha consagrado esse lugar, não sei, né? Provavelmente já está consagrado, mas eu falei, eu não tinha feito isso como pastor dessa igreja. Então eu fui em volta aqui dos corredores, nos cantos, passando a minha, não porque eu tenho a bênção especial, mas a minha oração, eu estava orando, falei, Senhor, guarda esse lugar, guarda aqui. Os irmãos não sabem, outro dia eu vim sozinho aqui, agora estou confessando, né? Uma segunda-feira eu vim aqui, a minha esposa estava dando aula, eu vim aqui na igreja, estava tudo apagado, eu entrei aqui, fiquei orando aqui nesse lugar, sozinho, não tinha ninguém aqui, estava tudo até apagado aqui. E eu fiquei orando, falei, Senhor, abençoa quem sentar aqui, Senhor, que a Tua palavra seja viva em cada coração, dedicando esse lugar ao Senhor, porque esse aqui é um lugar santo, aqui esse lugar, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até esse lugar,
Pessoas vão entrar aqui e vão ouvir a palavra de Deus e vão cumprimentar você, e vão dar um abraço em você e vão dizer: puxa, obrigado, meu irmão, como me sinto bem nesse lugar, que é um lugar separado para Deus. Então, por exemplo, mas não adianta o lugar ser separado para Deus se as pessoas vêm de casa cheias de pecado. Adianta alguma coisa? Não adianta. Então, nós temos que fazer desse lugar um lugar santo. A gente tem que pedir perdão dos nossos pecados, tem que mudar a nossa vida, jogar tudo fora, para que aconteça o que tem que acontecer. Ou Deus não tem poder? Lógico que tem. Lógico que tem. É o mesmo Deus. Mas falta, às vezes, nós deixarmos Deus fazer o que Ele quer fazer. Não é que a gente precisa pedir permissão, mas Deus pode falar: eu não vou mandar trovão nenhum aí, os caras não fala de Jesus, não pede perdão dos pecados, né? Então, depende de cada um de nós essa comunhão, esse envolvimento com o Senhor, para que nós vejamos o poder de Deus, fazendo os inimigos sair correndo. E o melhor, o cristianismo, ele vem dar uma mudança nisso daí. O nosso inimigo, aquela pessoa que às vezes não gostava da igreja, não gostava de Jesus, que você foi falar, ela não queria, você tem que orar para essa pessoa agora ser de Jesus. E a gente precisa orar para que gente se converta ao Senhor. Nós precisamos interceder. Aí entra você e eu, pela nossa família, pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Às vezes uma oportunidade da gente falar: olha, eu sei uma coisa que pode mudar a sua vida. Eu sei algo que pode fazer diferença, o seu vizinho, né? Vamos lá na igreja comigo para você ver, você ouvir a palavra de Deus. Vamos lá uma vez, você não vai... passa programa, jogo passa toda quarta-feira, e programa de televisão passa o dia inteiro, né? Agora, se você for ouvir a palavra de Deus, você mesmo vai julgar se é bom ou não é, Deus vai falar com você. Então, esse texto nos mostra como nós temos que fazer. A gente já sabe tudo isso, não é? A novidade, eu já conheço esse texto de Ebenezer, já ouvi essa palavra, já conheço de Samuel a historinha dele, já sei que a arca foi, eu já sei quem é Baal, quem é Astarote, já sei tudo isso daí, o pastor ficava falando, eu já sabia tudo, quando ele começou a falar eu já sabia. Mas não é saber, Satanás também sabe a Bíblia, mas, e ele também crê em Deus, mas se arrepender e ser lavado pelo sangue do Cordeiro, isso daí não é para qualquer um, não. Isso é só para quem aceita Jesus. Então essa é a questão. Nessa noite, o meu convite, diante da palavra de Deus, que eu não forcei nada, eu forcei alguma coisa aí? Você achou que eu estou falando de Jesus forçado? Porque uma vez um professor falou para mim, ele falou assim: você ficar falando de Jesus em tudo, até no Velho Testamento. Isso há muitos anos, eu acho que eu tinha 16 anos quando esse professor falou. Ele era da igreja, era professor de escola dominical. Falou para mim assim: olha, tá tudo bem, gosto do que você dá aula aqui na minha classe, mas fica falando de Jesus em tudo, até no Velho Testamento. Eu falei assim: olha, ele era um homem já. Eu falei: eu vou falar uma coisa para você. Eu sou filho aqui do pastor da igreja, tudo. Não é porque eu sou filho do pastor, não. Mas você está errado. Você está errado, porque se você não está enxergando Jesus em cada página da Bíblia, meu amigo, você está no lugar errado. Não vem contar a historinha de Israel aqui, não. Aqui é a história de Jesus. Aqui tem um nome, tem alguém que assina isso aqui. É Jesus Cristo, Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Então, se você não está enxergando Jesus, abre mais o olho, porque Jesus está em todo lugar da Bíblia. Bom, agora, se você achou que eu forcei, fica com você aí. Eu queria orar, queria que você ficasse de pé. Vamos orar? Vamos orar para o nosso Deus fazer conosco, assim como Ele fez com Israel. E depois você lê aí Samuel na sua casa, depois, antes e depois, você vai ver que bacana essa história. Mas, vamos orar. Senhor, quero te agradecer. Te agradecer porque a Tua palavra foi lida, Senhor. Ó Deus, a porta da igreja está aberta e nós lemos a Tua palavra. Nós não temos vergonha de ler esse livro. Como nós nos alegramos ao poder ler a Tua palavra. E ó Deus, além disso, nós pudemos nos encontrar com Jesus no Velho Testamento. Nós pudemos nos encontrar com a nossa realidade
diante da realidade de Israel, porque nós somos parecidos com Israel. Deixou um pouquinho, a gente corre para longe. Mas nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso e bondoso, e o Senhor levanta pessoas que falam a tua palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tanto amor por nós, que com tanto carinho, o Senhor não feriu ninguém, o Senhor convidou as pessoas para deixarem o seu pecado de lado e para servirem só ao Senhor, e as pessoas fizeram isso. Nós também queremos ser assim. Nós, Senhor, queremos ser puros para o Senhor. Ó Deus, abençoa as nossas vidas. Dá-nos um prazer tão grande de estar com o Senhor, que nenhum prazer do mundo seja capaz de roubar-nos da tua presença. Senhor, nós te agradecemos, porque nós vimos que as pessoas de Israel têm inimigos. Nós também temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos, Senhor, sofrimentos, mas nós sabemos que é possível vencê-los, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Cristo. E o Senhor responde, o Senhor sempre responde. Em Jesus, o Senhor sempre responde. Nós te agradecemos porque sabemos disso. Ó Deus, responde a nossa oração. Troveja, Senhor, e muda a situação que nos incomoda, que nos atrapalha, para que nós possamos ver a tua glória e possamos não só deixar de ficar assustado com o inimigo, mas também ver o inimigo correndo e embora. A gente nunca mais vai ver esse inimigo. E, ó Deus, nós possamos orar brevemente. Até aqui, Deus veio comigo. Ó Deus, esteja conosco. Senhor, fica conosco nessa noite e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Pode assentar-se com uma oração silenciosa. Converse com Deus. Apresente para Deus a sua questão em Jesus. E Ele vai ouvir você e vai te responder. Amém.